Fala galera, meu nome é Tylon e hoje eu vou falar para vocês sobre equações diferenciais lineares, que se encontra no capítulo 9.5 do livro James Stewart, volume 2. Bom, o que é uma equação diferencial linear? Equação diferencial linear são equações diferenciais que podem ser escritas da seguinte forma: a nx, a n de x vezes derivada n-gésima mais a n menos 1 de x vezes a derivada n-gésima menos 1 mais a 1 de x vezes a derivada de primeiro grau de y mais a 0 de x vezes y igual a g de x. Bom, com isso a gente vê que as equações diferenciais lineares são escritas por funções multiplicando y e suas derivadas. Essas funções podem ser diferentes uma das outras e essa equação diferencial linear podem ser até a infinita ordem. Sei lá, poderia até a derivada de ordem 50 de y. Bom, vamos usar alguma coisa aqui como exemplo. Vamos escrever uma equação diferencial linear. A gente viu o formato dela, então vamos fazer uma equação diferencial linear de ordem 3. Então, a gente vai ter uma função A3, uma função A2, uma A1, uma A0 e um g de x. E agora a gente vai escolher funções de x para escrever essa equação diferencial linear. Vamos escolher o A3 como 2x, A2 como x, A1 como 1, A0 como 3 e g de x como x. Bom, aí a gente pode fazer aquele seguinte formato, que é o A3 vezes y 3 linha, mais o A2, que é x, vezes y 2 linha, mais o A1, que é 1, vezes y linha, mais o A0, que é 3 vezes y, igual a g de x, que é x. Bom, a gente escreveu aí uma equação diferencial linear. E será mesmo que é uma equação diferencial linear? Bom, eu não falei ainda para vocês, mas para ser uma equação diferencial linear, tem que seguir dois critérios. Primeiro critério: cada coeficiente AN só podem depender de x. E o segundo critério, que a variável dependente, que é y, e suas derivadas, tem que ser todas de primeiro grau. Com isso a gente pode verificar. Bom, todos os nossos ANs dependem apenas de x. Então a gente atendeu o primeiro critério. O segundo critério é que y e suas derivadas têm que ser todas de primeiro grau. E são todas de primeiro grau. Aí você me fala, essas duas linhas, essas três linhas, isso daqui é a ordem. É qual derivada eu estou aplicando. Por exemplo, se aqui tivesse y3 ao quadrado, aí sim ela não seria de primeiro grau. Seria de segundo grau e não atenderia ao segundo critério. Mas como a gente só tem y e suas derivadas de primeiro grau, sim, ela atende o segundo critério e é uma equação diferencial linear. Bom, já que agora sabemos classificar se ela é linear ou não, a gente tem 6 exemplos. Responder se a equação é linear com EL ou não linear com NL. A primeira, vamos olhar o primeiro critério. Os coeficientes, aqui tem um escondido, todos dependem apenas de x. Então, o primeiro critério foi atendido. Segundo, y e suas derivadas são de primeiro grau? Sim, são de primeiro grau. Então, ela é uma equação linear. A de baixo, todos os coeficientes dependem apenas de x, porém, a derivada de y está ao cubo.
E a gente viu que o segundo critério é ela ser de primeiro grau. Então, ela não é linear. Terceiro, coeficientes dependendo apenas de x. E derivadas, y e suas derivadas é de primeiro grau. Então, ela é linear. Essa de cá. Coeficientes. Todos dependendo apenas de x. E y e suas derivadas, todos de primeiro grau. Atendeu dois critérios, ela é linear. Essa de baixo. Coeficientes dependem apenas de x. Porém, a gente nota que y está ao quadrado. Não atende o segundo critério, que é ser de primeiro grau. Então, ela não é linear. E a de baixo, coeficientes dependendo apenas de x e y e suas derivadas primeiro grau. Ela é uma equação linear. Bom, a gente viu que uma equação diferencial linear, ela pode ser escrita até a infinita ordem, até a n°ª ordem. Porém, aqui no capítulo 9.5, a gente só vai ver equações diferenciais lineares de primeira ordem. E elas podem ser escritas da seguinte forma: dy dx mais p de x y igual q de x. Sendo p de x e q de x funções. Podem ser iguais ou diferentes uma da outra. Bom, como a gente sabe classificar, a gente tem uma pergunta aqui. Essa equação é linear? Como a gente viu, ela tem todos os coeficientes apenas dependendo de x e ela tem y e suas derivadas de primeiro grau. Ela é uma equação diferencial linear. Porém, aqui fala o seguinte: se ela é uma equação diferencial linear, resolva. E até agora a gente não viu como que se resolve uma equação diferencial linear. Se a gente tenta resolver igual às outras EDOs, a gente não consegue. A gente pode ver que ela não é uma equação diferencial separável, por exemplo. Não tem como separar essa equação em dy para um lado e dx para o outro. Então a gente vai ter que recorrer a outros métodos. Bom, aqui está de novo a mesma equação reescrita e a gente vai pensar o seguinte: para a gente isolar y e achar quem é minha função, eu tenho que sumir com minha derivada. E o jeito de sumir com a derivada é integrando ela. Porém, a gente tem que colocar ela em evidência de um lado separado para a gente integrar ambos os lados. E de algum lado, a gente tem a integral de uma derivada, que é o próprio componente que estiver ali dentro daquela derivada. Então, a gente vai recorrer a derivadas conhecidas da gente. Por exemplo, vamos aqui derivar 2x ao quadrado. A gente vai derivar tentando encontrar alguém aqui dentro que se pareça com isso. Derivada de 2x ao quadrado é 4x. Vamos derivar o número eu elevado a 2x por regra do produto, por exemplo. Regra da cadeia, desculpa. A gente deriva o de fora, usando o de dentro, que é o próprio elevado a 2x, vezes a derivada de dentro, que é 2. E a gente também pode derivar em x um produto entre x e y. E qual é a regra do produto? Derivada do segundo vezes o primeiro, mais a derivada do primeiro, que é 1, porque a gente está derivando em x, vezes o segundo. E olha que interessante, a gente achou uma semelhança. A derivada desse produto entre x e y deu exatamente o nosso lado esquerdo da equação. Com isso, a gente pode aqui substituir xy' mais y por derivada do produto xy.
Porque aí a gente tem do lado esquerdo uma derivada isolada, a gente integra e some com essa derivada. Porque a integral de uma derivada é o próprio componente aqui de dentro. E assim a gente isola o y e acha quem é a nossa função. Então vamos lá. Vamos substituir xy' mais y pela derivada desse produto. A gente coloca aqui do lado esquerdo x vezes y' igual 2x. E agora a gente resolve integrando ambos os lados. A gente integra aqui e aqui. Integral de uma derivada é o próprio componente. Igual integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2, mais a constante. Bom, agora a gente só isola o nosso y e a gente encontra quem que é a nossa função. Aqui a gente vê que o 2 divide por 2. Esse x vai passar dividindo, vai ficar x ao quadrado sobre x, que é x, mais esse x divide por o c, e fica c dividido por x. A gente encontrou a nossa função. Então vamos lá. A gente teve que pensar quem que a gente teria que substituir do lado esquerdo para a gente integrar e conseguir sumir com a nossa derivada. Só que a gente tem o seguinte. Essa nossa equação diferencial veio escrita nessa forma. Porém, ela poderia ser passada para essa forma geral. Que como que a gente passa? Aqui você está vendo que a derivada fica sozinha, então a gente divide todo mundo pelo coeficiente que acompanha ela. Divide aqui por x, isso por x, e aqui por x. A gente fica com y' mais 1 sobre x vezes y igual a 2. Isso é a nossa equação diferencial linear escrita da forma geral. E o que acontece? Se eu já tivesse entregue para vocês nesse formato, a gente ia ter o trabalho de pensar quem que a gente multiplicaria por todo mundo, que no caso foi o x, para chegar nesse lado esquerdo igual a derivada desse produto. A gente ia ter que pensar que a gente ia ter que multiplicar todo mundo por x para que esse lado esquerdo fosse igual a isso que a gente substituiu. E isso seria uma coisa complicada em outras equações. Em toda equação a gente ia ter que pensar quem que a gente vai multiplicar para o lado esquerdo ser a derivada do produto da função que a gente multiplicou vezes y. E para isso, a gente vai encontrar uma equação geral, uma fórmula geral, de quem que a gente vai multiplicar toda vez quando a gente encontrar uma equação linear nesse formato, para que o lado esquerdo seja a derivada do produto entre essa função vezes y. E o nome disso é fator integrante. Ocorre que toda equação diferencial linear de primeira ordem pode ser resolvida de uma maneira similar, pela multiplicação de ambos os lados da equação por uma função adequada i de x, que a gente chama de fator integrante. Então a gente tenta encontrar um i de modo que o lado esquerdo da equação, quando multiplicado por i de x, torne-se a derivada do produto i de x vezes y. Foi o que a gente fez. Porém, para a gente não ter que pensar toda vez quem que é esse cara, a gente vai tentar deduzir uma fórmula geral para a gente sempre saber quem é essa função. E é o seguinte, a forma geral de uma equação diferencial linear é escrita por dy d de x mais p
de x vezes y igual a um q de x. E como a gente viu ali o fator integrante, a gente quer o quê? Que o nosso lado esquerdo vire a derivada do produto entre uma função y de x vezes y. E a gente pode escrever o seguinte, igual a gente fez aquele método lá que a gente teria que encontrar, que a gente ia multiplicar por x para achar isso. A gente pode fazer aqui, escrever o que a gente acabou de ler. A gente quer encontrar alguém chamado de x, no qual, quando multiplicar pelo lado esquerdo da nossa equação, isso se torne o quê? A derivada entre o produto de x vezes y. E desse modo a gente vai tentar encontrar quem é essa função que a gente sempre vai multiplicar para encontrar. Para encontrar a função y. Para a gente conseguir resolver a equação diferencial linear. Então vamos distribuir isso daqui. I de x vezes dy dx mais I de x vezes o p de x y é igual. Vamos também resolver essa derivada? Regra do produto, derivando em x. Regra do produto é a derivada do primeiro, que, como deriva em x, é a derivada do primeiro vezes y mais o primeiro vezes a derivada de y. Com isso, o que a gente vê? Eu vou escrever esse dy dx como y' aqui, para ser melhor de enxergar. A gente vê que tem i de x, y' em ambos os lados. E quando passar um para o outro lado da igualdade, eles vão se subtrair, porque vai ser um positivo e outro negativo. Então, a gente já pode cortar. Com isso, a gente sobra o quê? I de x, p, x, y, igual a I de x' vezes y. E todo mundo tem y, então a gente pode dividir ambos os lados por y para sumir com eles. E ter I de x, p de x igual a I de x'. I de x' a gente pode reescrever como a derivada de I em x. E a gente entra numa equação diferencial separável. A gente pode separar, jogar x para um lado e y para o outro, ficando com p de x dx igual 1 sobre I di. A gente pode integrar ambos os lados, igual na equação diferencial separável, para a gente encontrar o nosso I. Quando a gente integra, a gente vê... A gente não sabe quem é P de x, então a gente pode só repetir. Integral P de x dx igual integral de 1 sobre I ln de I. ln de I. E a gente tem o seguinte. A gente sabe que tem uma regrinha que fala o seguinte. Quando a gente tem ln de A igual a B, a gente pode escrever isso como E elevado a B igual a A. Então, aqui é nosso B. E o nosso A é I. Vamos reescrever como essa de baixo. A gente reescreve isso
como Euler elevado à integral de p de x dx igual ao a, que é i. Com isso, a gente encontrou a nossa função, na qual, quando a gente multiplicar isso em ambos os lados da equação, o nosso lado esquerdo vai ser a derivada do produto i vezes y. A gente pode multiplicar em ambos os lados isso e substituir direto o lado esquerdo por isso, se tiver na forma geral. Então, esse é o fator integrante, é o que eu acabei de falar, para resolver a equação diferencial linear y' mais p de x y igual a q de x, multiplica ambos os lados pelo fator integrante i de x igual Euler elevado a px dx, integre ambos os lados. Então, com isso, vamos fazer um exercício para a gente treinar como a gente resolve a equação diferencial linear. Vou colocar um exercício aqui, y' mais i de x vezes y igual a 4. E a gente já nota que está escrito na forma geral de uma equação diferencial linear. A gente pode logo ver que esse camarada é o p de x e o 4 é o q de x. E a gente sabe que a gente tem que multiplicar todo mundo por uma função, que agora a gente sabe a fórmula, que a fórmula dessa função é i igual a Euler elevado à integral de p de x dx. E esse lado esquerdo, vamos escrever isso, o lado esquerdo vai ser igual à derivada entre i vezes y. Vai ser a derivada do produto i vezes y, o nosso lado esquerdo, né? A gente viu. Então, vamos encontrar quem é o i. O nosso i é igual ao Euler elevado à integral. Quem que é o nosso p de x? Integral de 1 de x dx. A gente sabe que a integral de 1 sobre x é ln de x. Porém, existe uma regrinha que fala o seguinte: quando o Euler está elevado ao log na base e de alguém, de x, esse cara aqui é x. Isso é igual a x. Quando essa base é igual a quem está aqui, esses dois são iguais, o resultado é isso. Então, o nosso fator integrante é x. E a gente vai multiplicar todo mundo por x. X vezes y', mais, quando multiplicar x, vai cortar e virar 1, vezes y, mais y, igual a 4. Deu o mesmo caso que aquela hora. Esse lado esquerdo, igual aquela que a gente resolveu por derivadas conhecidas. Nosso lado esquerdo é a derivada de i vezes y. Isso é igual a 4. E o nosso i é x. A gente encontrou que ele é x. Então, agora, para resolver, basta integrar ambos os lados em x. A gente sabe que esse lado aqui, a integral de uma derivada é o próprio componente, igual integral de 4 é 4x mais c. A gente passa dividindo o x por todo mundo. 4x dividido por x é 4, mais c dividido por x. E assim, a gente resolve todas as equações diferenciais lineares. É sempre da mesma forma. A gente tem um roteiro que é o seguinte. Primeira coisa, a gente vai escrever a equação diferencial linear
no nosso formato dy dx mais p de x, y igual a q de x. Segundo, a gente vai identificar quem é p de x, porque a gente precisa na fórmula do fator integrante. A gente vai descobrir o fator integrante, que é eu elevado à integral do p de x. A gente vai multiplicar todo mundo pelo fator integrante, que no caso é eu integral de p de x dx. Multiplica todo mundo por ele. E quando a gente multiplicar, nós podemos substituir na hora o lado esquerdo pela derivada do produto entre i vezes y. A derivada do produto do fator integrante vezes y. Igual, continua do lado direito com o fator integrante multiplicando q de x. Com isso, a gente tem uma derivada isolada. Basta a gente integrar ambos os lados e isolar y, que assim a gente resolve toda a equação diferencial linear de primeira ordem. Bom, e o que eu tinha para falar para vocês sobre equações diferenciais lineares foi isso. Um vídeo rápido, mas muito prático de se resolver. Todas as equações diferenciais lineares são resolvidas dessa maneira, de forma similar, sempre encontrando o fator integrante. Muito obrigado a todos pela atenção.